Olá a todos, aqui é o professor Jonathan Marcel Shows novamente. Hoje vamos para o último vídeo do nosso mini curso intitulado A Revolução Francesa, os Direitos Humanos e a Contemporaneidade. Em dois vídeos anteriores trabalhamos as noções de dignidade da pessoa humana na Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna brasileira, e como ela está na base e como ela é a essência da ideia de direitos humanos, né? Na segunda parte, trabalhamos o desenvolvimento dos direitos humanos numa concepção universalista da Revolução Francesa, né? Nas suas declarações de direitos, as críticas que vários intelectuais do século XVIII e XIX fizeram, né? A perspectiva de direitos humanos. E hoje adentramos, né, no século XX, né, pensando sobretudo como os direitos humanos foram pensados no pós-guerra, na segunda metade do século XX, né, e inícios do século XXI, né, pensando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, o documento criado e promulgado pela ONU, né, em 1948, e como o Brasil se coloca nessa discussão dos direitos humanos na segunda metade do século XX, ou como a sociedade e como alguns grupos sociais interpretam os direitos humanos atualmente, todo o ódio que os direitos humanos geram em alguns grupos contemporâneos, né, na nossa sociedade. Então, hoje trabalharemos algumas perspectivas teóricas, né, de como, a partir de que interpretações e que matrizes teóricas pensam os direitos humanos, né, e, e daremos continuidade ao nosso minicurso, né, e de modo inicial seria bastante pertinente lembrar que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, é criada imediatamente no pós-guerra, em 1945, né, ah, após o fim da guerra na Europa, né, a ONU já começa a ser colocada em prática, né, em acordos internacionais entre os líderes das nações aliadas, né, na Segunda Guerra Mundial. E a ONU é criada para tentar, digamos, organizar, né, o cenário internacional, né, para substituir a malfadada Liga das Nações, né, e tentar atenuar todo o clima de conflito e traumas, né, que a civilização estava vivendo na década de 40, né? Então ela é criada em 1945 e na sua carta fundadora, que é a Carta das Nações Unidas, ela já estabelece, é, se eu não me engano, no inciso terceiro, a defesa e a divulgação dos direitos humanos, né? Então, os direitos humanos são um dos objetivos principais da ONU, né, em 1945. E a Declaração Universal vai ser criada 3 anos após, né, em 1948, mas desde 1945 ela já vinha sendo discutida, problematizada, e veremos a seguir é, mais algumas ideias e mais algumas reflexões de como a declaração surgiu no seio da ONU, certo? Então, a gente não pode esquecer que a ONU e a declaração surgem nesse contexto traumático, né, da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, que é o grande conflito, é o grande conflito, né, do mundo, né, até então, né, é o nosso grande conflito até hoje, né, o maior confronto, é, o confronto que mais deixou sequelas, né, na civilização, e com seus cerca de 60 milhões de mortos,
essa guerra de fato remodelou todas as nossas concepções, né, de sociedade, né, e por isso que temos um antes e um pós Segunda Guerra, né, e um conhecido historiador inglês, né, muito comum nos cursos de graduação, é Eric Hobsbawm, né, na Era dos Extremos, onde ele trabalha sobre o século XX. Ele vai nomear esse período, né, a primeira parte do século XX, como a era da guerra total, né, por causa das duas guerras, ou era das catástrofes, em outros momentos ele vai usar essa expressão, porque de fato desde a Primeira Guerra, mas sobretudo com a Segunda, a nossa sociedade vivenciou catástrofes, né? As políticas de extermínio nazistas, elas vão chocar, né, a consciência universal, né? São esses os termos a, que o documento fundador da ONU, a Carta das Nações Unidas, vai utilizar, né? É um choque, né? As políticas de extermínio que os nazistas vão utilizar com o genocídio, com os campos de concentração. A gente sabe que essas práticas virulentas, faltam termos, né, para a gente nomear, né, é o inominável, né, muitos filósofos vão dizer, com a perseguição e morte de judeus, né, os cerca de 6 milhões de judeus mortos durante o Terceiro Reich, os campos de concentração e perseguição, né, e o controle de minorias como homossexuais, deficientes físicos e mentais, ciganos. Então a gente sabe, a gente, a gente conhece, né, ou ouviu falar muito sobre todos os problemas causados pelo Terceiro Reich, e como isso foi como lidar, né, com tudo, com todo esses fatos, né, e com toda essa história traumática, né, volto a insistir nesse termo, que não sabemos como prosseguir a partir disso, né? E muitos estudiosos vão tentar explicar essa situação de como foi possível, né, os nazistas desenvolverem, elaborarem e colocarem em prática essas políticas, né, essas políticas de Estado, né, de perseguição, de morte, de genocídio, né, de tortura, né, de controle sobre pessoas consideradas indesejáveis, né. Então, a gente sabe que muitos intelectuais, estudiosos tentaram explicar isso, né? Ou tentaram analisar, elaboraram hipóteses, né? E aqui eu vou trazer à tona ah, algumas reflexões breves, né? De uma teoria que é chamada a origem biopolítica, né? Do Estado, né? Que é muito utilizada e foi muito desenvolvida por Foucault e, e foi prosseguida, né, pelo Agamben, né? E Agamben é um estudioso, filósofo italiano que nos últimos tempos, nos últimos meses, se envolveu em muitas polêmicas, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, inclusive por causa dessa explicação teórica, que é da origem biopolítica do Estado. Ele é um ferrenho defensor dessa, dessa teoria, né, que ele bebe dos escritos e dos estudos de Foucault e complexifica, aperfeiçoa, né, para pensar, inclusive, os direitos humanos, né, e ele se viu nessa polêmica, basicamente, porque muitos governos decretando os lockdowns, né, na Europa, sobretudo, no início da pandemia, em março, abril, ele era crítico dessa política de fechamento porque ele achava que era uma forma do governo controlar as pessoas. Inclusive, ele, né, um estudioso progressista, né, ele vai utilizar um argumento que as extremas direitas, inclusive,
no nosso país utiliza que não podemos fechar, não podemos fechar o comércio, o governo não pode controlar o nosso ir e vir, né? E ele, de tão defensor dessa teoria, né, ele não levou muito em consideração as mortes, todo o fator sanitário, né, e a questão é, da expansão da doença, né? Então esse é só um adendo para mostrar que o Agamben ele esteve envolvido em muitas polêmicas e muitos textos foram produzidos por estudiosos para rebater os seus argumentos, né? E defender os lockdowns, né? Porque o Agamben basicamente acredita que os governos fazem essa medida para controlar a vida das pessoas. Os estados fazem isso para controlar a vida das pessoas. E na origem biopolítica, esse é um fator, né? Basicamente, pessoal, essa origem biopolítica do Estado moderno se refere que o Estado moderno ele foi fundado e ele só existe para controlar o corpo das pessoas, né? O corpo biológico das pessoas. Ele controla o nosso corpo, segundo Foucault e nos estudos do Agamben, né? E ele utiliza isso para pensar toda a nossa crise sanitária da pandemia, né? E foi muito criticado por isso. Mas para pensar a origem biopolítica do Estado, é uma teoria muito interessante e muito aceita, né, nos meios intelectuais. Enfim, uh, segundo o Agamben e o Foucault, então o Estado moderno ele é fundado para controlar e ter posse do corpo do corpo das pessoas, do corpo biológico das pessoas, ou seja, a política desse Estado, ou seja, a razão dele existir e funcionar através das suas instituições, através das suas determinações, é o controle das pessoas, é o controle dos corpos, né, que o Foucault vai usar muito essa expressão, o controle dos corpos, né? E o Agamben, ele volta, né, como filósofo, ele volta em toda uma literatura grega para distinguir duas vidas, né? Ele distingue a zoé, que seria a vida comum, a vida nua, né? É traduzida para o português como a vida nua, que é a vida biológica da pessoa, né? E a bios, que é a vida política, ou seja, a, a vida em sociedade da pessoa, né? Existiria essas duas vidas, né? E ele vai argumentar que ele vai voltar numa lei romana, né, num dispositivo que o direito romano elaborou, que era o chamado do homem sacer, né? O homem sacer era um homem considerado sagrado. Algumas pessoas no direito romano eram consideradas sagradas. E por isso elas não poderiam ser mortas, porque elas eram sagradas, certo? Mas caso elas fossem mortas, as pessoas que a mataram não tinham nenhuma pena, elas não tinham pena, as penas eram abolidas, né? Ou seja, esse cara era sagrado, né? Algumas pessoas eram sacer, ou seja, eram pessoas sagradas, e elas não poderiam ser mortas. Mas caso fossem, não tinha punição nenhuma. Isso é o pontapé inicial para pensar os direitos humanos hoje em dia, né? Porque basicamente o direito humano é considerado sagrado, todas as pessoas têm direitos humanos, né? Mas eles não são efetivos, né? Como a gente já discutiu na aula passada, ele não te garante a vida, ele não te garante os direitos que ele promete, né? Então ele tem uma ideia sacralizada, né? Porque ele é um direito natural, é um direito pelo simples fato de você ser humano, você já tem esses direitos. Mas se alguém abusar e impedir que você tenha esses direitos, não acontece nada, né? Então o Agamben vai buscar lá nesse dispositivo romano, né, uma ideia fundante do Estado moderno e, consequentemente, da ideia de direitos humanos, né? Nós vamos continuar. Ele vai dizer então que
a Zoé, né, ela foi sacralizada, essa vida animal, essa vida comum que as pessoas têm, o corpo biológico, ele foi considerado sagrado, né? E isso vai fazer com que o homem seja indeterminado na sua relação com o direito. Ou seja, o homem é considerado sagrado, né? Mas se ele for, se alguém tentar corrompê-lo ou não obedecer os seus direitos, ele não é punido. Então, essa sacralização da vida puramente animal, guiada pelas dinâmicas objetivas da natureza, ou seja, da Zoé, estruturou a indeterminação elementar do homem, ou seja, o homem é um ser indeterminado, né? E isso funda o que o Agamben vai falar que o Estado moderno, que controla a vida das pessoas, ele é, desde a sua origem, um estado de exceção. Ou seja, o Estado moderno surge como um estado de exceção. Né? Ou seja, esse estado de exceção, ele utiliza inclusive os estudos do teórico do direito e jurista do Terceiro Reich, chamado Carl Schmitt. Né? O Carl Schmitt vai elaborar essas ideias para legitimar o estado de exceção no Terceiro Reich. E o Agamben vai falar que o Estado moderno nasce como um estado de exceção. Né? Ele não é, digamos, um momento específico onde um Estado precisa decretar um estado de exceção, como no caso da pandemia agora. Vivemos um estado de crise, então agora eu vou determinar o estado de exceção e agora eu posso fazer coisas que estão fora da lei. Né? Ou seja, eu posso matar inimigos por serem considerados perigosos. Né? Então, essa exceção dentro da democracia, ela é considerada tipo uma medida excepcional. Né? Mas, na verdade, o Agamben vai falar que o Estado já nasceu como exceção. Né? E a gente vai ver isso. Esse estado de exceção seria um limite entre o direito e a política. Né? Um patamar de indeterminação entre a democracia e o absolutismo. Ou seja, eu deixo num nível indeterminado. Ou seja, o homem ele não está dentro do direito, mas também não está fora. Né? Ele tá ao mesmo tempo dentro e fora da lei. Né? E o governo também estaria, o Estado também estaria nesse patamar indeterminado, dentro da lei e fora da lei. Então ele pode fazer qualquer coisa. E é isso que o Agamben vai falar, que o Estado ele se funda com essa ideia dessa indeterminação e faz com que o homem seja indeterminado também. O Homo sacer, no dispositivo romano, ele estava ao mesmo tempo dentro da lei, porque ele era considerado sagrado, mas ao mesmo tempo ele está fora da lei, porque se ele é morto, ninguém é punido. Né? Então, o que o Agamben fala é que a gente vive num estado de exceção permanente. Né? E isso vai fazer com que a ideia original de direitos humanos seja baseada originalmente na vida biológica, como do Homo sacer. Ou seja, eu falo que o homem tem direitos humanos pelo simples fato de ter um corpo biológico, ser humano, né? Mas ele é indeterminado. Não garante que ele vai ser protegido de fato na prática. Né? E o estado de exceção, ele vai falar então, tanto aqui, o que resta de Auschwitz, né? O título é muito simbólico, né? Porque fala de um principal campo de concentração nazista, mas em outros livros, que depois eu vou passar a bibliografia no final dessa aula, ele vai dizer que o estado de exceção é uma técnica de governo, né? Ou seja, é uma técnica permanente de governo. Todo Estado se fundou, o Estado moderno se fundou como uma exceção, né? E não uma medida excepcional. Né? O Agamben ele vai falar que ele discorda e ele reelabora a ideia do Thomas Hobbes. Né? O Hobbes vai falar que o estado de natureza, onde existia uma guerra de todos contra todos, né? Uma época violenta, o rei ele promete segurança,
né, as pessoas, ele acaba com a guerra, prometendo segurança, mas as pessoas devem obrigação e devem ser súditos, né, honrar e respeitar o rei. E ele fala que, na verdade, o Agamben vai falar que, na prática, o Estado é o próprio estado de exceção. Né? O poder do soberano não vem da cessão dos direitos naturais dos súditos, ou seja, para Thomas Hobbes, as pessoas cedem os seus direitos ao rei em troca de segurança e proteção. Mas, na verdade, o Agamben vai falar que o poder do soberano não vem dessa cessão dos direitos naturais dos súditos, mas da conservação de seu próprio direito natural de punir. Ou seja, o rei tem um direito natural de punir. Né? E isso faz com que ele seja um estado de exceção. Ele pode punir a qualquer momento. Né? Dizendo, hoje em dia, por exemplo, o Estado tem direito de punir. Ele pode dizer que pode decretar um estado de exceção, mas dentro da democracia ele pode punir em qualquer momento. Né? Então, o Agamben vai dizer que o soberano ele cria então essa zona de indistinção, né? Uma coisa indistinta, indeterminada, em que todos os indivíduos estão ao mesmo tempo dentro e fora da ordem jurídica. Né? O estado de exceção, ou a medida de exceção, tanto no governo, no Terceiro Reich, ou hoje com os lockdowns, por exemplo, mas vamos pensar em ameaça de ataque terrorista. Né? Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem decretar um estado de exceção. O que isso significa? Não estamos vivendo um perigo, então as leis do nosso país ficam suspensas e eu pratico uma outra lei. Ou seja, as pessoas ficam ao mesmo tempo dentro da lei, porque elas vivem num Estado com com uma Constituição, mas ao mesmo tempo o Estado aplica uma lei substituta, uma lei que que não faz parte do contrato social. As pessoas não referendaram essa outra lei de exceção. Né? Então o Estado tem essa natureza de exceção. Né? Então, ele fala que isso está na origem do Estado moderno. Né? O Estado nasce como um estado de exceção, que ao mesmo tempo coloca pessoas dentro e ao mesmo tempo fora. Né? E isso ele lembra, ele volta naquela ideia do homo sacer, né? Da lei romana, né? Do direito romano, que dizia que o homem era sagrado, algumas pessoas eram sagradas, ou seja, elas estão dentro da lei. Mas ao mesmo tempo, se alguém matar elas, as pessoas não são punidas. Ou seja, essa outra tem uma parte fora da lei. Né? Então é uma zona de indeterminação, né? Que as pessoas ao mesmo tempo estão dentro e fora da lei. E muitos estados utilizariam até hoje essas medidas de exceção. Né? Eu sei que essa é uma discussão teórica, complexa, filosófica, né, sobre a origem do Estado, mas isso tem uma importância para pensar os direitos humanos, porque isso talvez estaria na base de todo o fracasso da ideia de direitos humanos. Né? Mas, voltando um pouco ao que aconteceu nos desdobramentos da criação da ONU, da Segunda Guerra Mundial e da Declaração Universal, ah, os direitos humanos eles já vinham sendo tratados ao longo do conflito. Né? Desde a década de 30, com a ascensão do nazismo, muitos estados achavam prudente referendar algumas liberdades. Né? E era muito comum alguns estados ditos democráticos defenderem essas liberdades, como um conhecido discurso do Roosevelt, que é o discurso sobre as quatro liberdades, em 41 já, 2 anos durante a guerra. Ele faz um discurso bastante icônico, famoso, que ele vai falar das quatro liberdades que os Estados Unidos defendem, que é a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de viver sem penúria e liberdade de viver sem medo. Inclusive, alguns historiadores vão falar que a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surge não só para defender as propostas das nações
capitalistas que vão vencer, basicamente, que é Estados Unidos, Inglaterra e França, né? E a União Soviética, mas a União Soviética vai ficar do outro lado da Guerra Fria. ah, Eles vão dizer que o Roosevelt e esses outros estadistas, inclusive por todas as catástrofes sociais da Segunda Guerra Mundial, é uma forma de ajudar, né, economicamente as pessoas que foram mais afetadas. Por isso, então, que essa liberdade de viver sem penúria, né, de viver sem dificuldade viver sem dificuldade econômica, né, ou ter uma vida digna economicamente, com trabalho e com alimentos, né, e com mínimo de conforto, é uma característica da Declaração Universal dos Direitos Humanos também, né? E aos poucos a gente tem que entender que a ONU ela foi criada como uma instituição internacional, né, supranacional, porque ela não pertence a nenhum estado, não é, ela está fundada acima dos estados, né, que era necessário fomentar algumas regras éticas, né, de conduta para os homens e para os estados, né. Algumas regras são elementares para a gente viver em harmonia após essas graves consequências e sequelas que a Segunda Guerra Mundial deixou para a civilização, né? Então era necessário colocar algumas regras básicas de convivência na sociedade internacional, né? E a gente sabe que a ONU, fundada em 45, ela visa também substituir a Liga das Nações, né, que era uma associação internacional das primeiras décadas que não tinha uma, digamos, uma eficácia prática, né, e por isso, inclusive, vai desaparecer, né. E após esses graves consequências, né, graves traumas da Segunda Guerra Mundial, com seus 60 milhões de mortos, destruição em massa dos países europeus e asiáticos, né? A ONU vai começar a ser negociada, né, em 44, né, nas reuniões de Dumbarton Oaks, né, pelos aliados, né, sobretudo os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra, a França, mais a China, né? E tem fotos desses encontros, desses líderes, né, negociando essa criação desse organismo internacional. E ela vai ser aberta numa grande reunião, né, em 25 de abril, em São Francisco, nos Estados Unidos, né, com 46 signatários, ou seja, 46 países assinam e referendam a criação da ONU em abril, ou seja, dias após a, o armistício da Alemanha, né, a, a morte do Hitler, a invasão dos aliados a Berlim, né, e o fim da guerra na Europa, né. E os principais objetivos básicos, né, dessa nova organização internacional era a defesa da paz e da segurança mundial, né, além da proteção aos direitos humanos, né. No artigo 1º, inciso 3º, os direitos humanos estão lá com esse seu espaço reservado, ou seja, o mundo precisa de paz, de segurança, depois de tudo que aconteceu, e da proteção dos direitos humanos, né? Sobretudo como uma resposta à sociedade internacional de tudo que os nazistas desenvolveram, né, em termos de políticas de extermínio, né? É interessante pensar que o Brasil foi um participante dessa conferência, foi um signatário da Carta de São Francisco, né, da Carta da ONU, das Nações Unidas, e o Brasil está a par do que está acontecendo. E essa, inclusive, foi uma motivação da minha pesquisa de doutorado, porque na historiografia a gente via, na historiografia brasileira, a gente ouve falar muito em direitos humanos a partir da ditadura militar, né, no Brasil. Então, toda a violação de direitos, a censura, as torturas durante a ditadura, mas sabendo que o Brasil tinha sido participante e signatário, eu me interessava em saber o que o Brasil, o que representantes brasileiros,
juristas ou diplomatas pensavam dos direitos humanos, né? E nós era muito curioso que me parecia que os direitos precisavam ser reiteradamente violados no Brasil para que os historiadores tomassem parte e realizassem reflexões sobre isso, né? Que significa que os estudos se desenvolveram mais sobre os direitos humanos durante a ditadura, mas eu gostaria de saber quais eram as discussões anteriores, né? Antes da ditadura, durante a década de 40, 50, início de 60, o que os jornais falavam sobre os direitos humanos. Eles apoiavam, não apoiavam? Qual era a visão dos juristas brasileiros, das grandes escolas de direito do país? O que os diplomatas pensavam? Né? E o meu estudo vai se desenvolver a partir dessa motivação também. E é interessante que o Agamben também ele usa uma ideia de profanar o mundo humano, né? Os direitos humanos, então, eles são considerados sagrados, né? E o Agamben fala que é importante a gente profanar, né, esses direitos humanos. Porque os homens precisam ter autonomia nas relações, não tratar dos direitos humanos como se ele fosse um presente divino, né, intocável, né, porque ele é sagrado, né. Então ele fala que é importante retirar a política e a sociedade das dimensões sagradas, afastando a possibilidade da atuação divina na moderação dos comportamentos humanos. Os direitos humanos eles surgem com esse ideal, né? O iluminismo não queria demonstrar a autonomia dos homens, não queria mostrar que os homens eram os verdadeiros responsáveis pela transformação do mundo, da sociedade, da natureza, sim, né? Eles colocam a religião de lado, sim, mas ao partir dessa, dessa importância e dessa ênfase ao homem, o iluminismo sacralizou os direitos humanos, falando que eles eram é, naturais, que eles eram intocáveis, e isso transformou eles em direitos abstratos, impalpáveis, né, sagrados. Né? E a declaração, então, ela vai ser promulgada em 10 de dezembro de 1948, né? Em muitas discussões do Conselho Econômico e Social da ONU, desde 45, a Eleanor Roosevelt, mulher do ex-presidente estadunidense, junto com um grupo de juristas, por exemplo, Charles Malik, René Cassin, John Humphrey, né, canadense, vários juristas elaboraram propostas e nas comissões de direitos humanos as discussões eram acaloradas, né, em torno dessa declaração, né. Os, veremos que os soviéticos não não referendarão, não assinarão a declaração por considerar que ela atende a um apelo sobretudo capitalista, ela é formada por interesses das nações capitalistas. Então, 8 nações não vão assinar, referendar, né, vão se abster de, de defender a, a Declaração Universal, né? E é interessante que o Brasil participa dessas discussões, né? O presidente da OAB, na época chamado Levi Carneiro, ele participa de um debate internacional promovido pela Unesco para tratar desses direitos humanos, porque a declaração tem o mesmo, ela recupera e ela segue, digamos, uma influência bastante grande da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da França revolucionária, né, da Revolução Francesa. Ela tem muitas características semelhantes e você percebe a influência dela nos seus artigos, nos seus propósitos, né? E nesse grande debate com intelectuais de vários lugares do mundo, né, tinham
membros brasileiros, né, que era o presidente da OAB, o Levi Carneiro. E nesse debate, Gandhi, o Aldous Huxley, o historiador inglês I. H. Carr e tantos outros intelectuais discutem se os direitos humanos, como trabalhar com esses direitos humanos, se eles atendem de fato à complexidade social do mundo, né? E aqui temos, por exemplo, o líder do partido do Labour Party inglês na época, ele é totalmente contra, né, a declaração, dizendo que ela na prática não vai atender os trabalhadores, ela não garante esse, esses direitos que ela propõe, né? E como eu tinha falado, a União Soviética também vai nessa esfera. Ela recupera as ideias que no século XIX o Marx, né, criticava na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dizendo que ela era abstrata, que ela não ia proteger de fato e não ia melhorar a vida de ninguém, né? Porque nós estamos falando de uma carta de intenções, né? Como instituição supranacional, a ONU a, não tinha o poder de obrigar os seus signatários a incorporarem em em suas constituições, em seus ordenamentos jurídicos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Era uma carta de intenção, né? Era uma recomendação ética de conduta para os países, né? E isso não significa que eles vão aplicar na prática, né? Então ela tem 30 artigos, entendidos enquanto direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, né? E defendendo que os direitos humanos são indivisíveis, ou seja, todos os artigos, um depende do outro, né? Não pode defender um e menosprezar o outro. Um depende do outro e eles são invioláveis, né? Ou seja, você está decretando essa característica dos direitos humanos, né? Que eles são indivisíveis, interdependentes, invioláveis, né? Mas você não pode obrigar as pessoas, os países, os estados a defendê-los, né? Então, 8 países vão se abster, né? Sobretudo o bloco soviético na época, né? Que a União Soviética entende que ela não, o seu modelo econômico-social não está amparado no direito de propriedade e ele contesta os interesses nessa carta, né? Ele fala que, usando as reflexões lá do século XIX do Marx, ela vai falar que é uma igualdade formal, é só um formalismo que a declaração pretende, né? É uma lei, mas na prática isso não vai afetar a vida, não vai fazer com que a vida melhore, né, das pessoas. Então ela vai rejeitar e, inclusive, é muito interessante pensar que os países capitalistas, né, na Guerra Fria, ou seja, já na fundação da ONU, vão acusar a União Soviética de não defender os direitos humanos, então ela quer dizer que ela é totalitária, que ela é autoritária, que ela não defende o direito das pessoas, né? Que ela não defende as liberdades, não garante uma vida melhor para as pessoas. E a União Soviética vai rebater falando que essa Carta de Direitos é uma enganação, é um interesse, os países têm interesses nesse documento para anunciar uma, anunciar uma propaganda, né, de vida melhor para os seus cidadãos, né? E é interessante pensar que essa Declaração Universal, com o passar do tempo, né, das décadas, ela adquire um status de direito internacional dos direitos humanos. Hoje a declaração ela é muito mais, digamos, observada
E hoje ela, digamos, hoje ela tem um peso muito maior do que de quando ela foi de fato escrita, né? Muitos países, muitas instituições é, referendam, né, os direitos humanos e observam, né, os direitos humanos, não que de fato defendam, né, mas os direitos humanos, e a ONU adquiriu um status de um direito internacional, um direito sem fronteiras, né, que vale para qualquer lugar do mundo, né? E hoje muitos países são prejudicados se não defenderem os direitos humanos, né? Por exemplo, vemos o Brasil sendo denunciado na Corte de Haia, como violador de direitos humanos, ou algumas ditaduras africanas e do Oriente Médio, os países perdem negócios, negócio na esfera internacional, eles são punidos, eles são penalizados, né? Sobretudo em termos dos negócios internacionais, né? Eles podem não conseguir empréstimos com organismos internacionais. Então, os direitos humanos, digamos, eles estão nessa discussão internacional, né? Muito mais hoje do que na década de 40, quando eles foram fundados. Eles adquiriram, digamos, um status, né, com o passar das décadas, né? E então teve uma remodelação do direito internacional, né? A partir da declaração, o sujeito internacional não é mais o Estado, é o ser humano. Antes era uma sociedade internacional de nações, de estados. Agora é o ser humano que é o sujeito internacional. Ele que é o protagonista, né? E a partir da declaração, então, toda uma nova forma de defender vítimas desses regimes é escrita, é problematizada, né? Ah, e nesse sentido, é flexibilizar a noção de soberania estatal, ou seja, ah, dentro do domínio de um Estado, ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser, mas com o tempo, essa soberania ela é flexibilizada, porque os direitos humanos devem ser atendidos e devem ser respeitados, né? Ah, é uma ideia de supranacionalidade que surge com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Como a gente falou, ela é uma carta de recomendações, né? Uma carta de intenções éticas, né? Com o tempo, os estados vão incorporando nos seus ordenamentos jurídicos. O Brasil vai incorporar quando? Em 1988, né? Com a Constituição Federal de 1988, que consolida que que o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Com base nessa declaração. Os países vão, a Europa e os outros países vão incorporando esse ordenamento, esse ordenamento dos direitos humanos a partir da década de 50, 60. E eu estou falando isso não que os estados respeitem plenamente, né? Eles observam, eles escrevem, mas na prática a gente sabe que os direitos humanos não funcionam como deveriam, né? E é interessante, pessoal, que a Hannah Arendt, por exemplo, ela, nesse texto muito conhecido, né, chamado Origens do Totalitarismo, ela vai, ela vai diferenciar os direitos humanos e os direitos nacionais, né, digamos. Ela vai falar que sem aplicação do Estado, os direitos humanos são inócuos, ou seja, eles não protegem ninguém, eles não têm validade, eles não se consolidam, digamos assim, né? Ah, ela vai falar isso pela situação dos judeus, né? Porque os judeus não tinham uma proteção estatal, né? E os direitos humanos que eles poderiam requisitar não protegia eles, né? Por isso que eles foram mortos aos milhões, certo? Ah, então é interessante pensar essa crítica da Hannah Arendt, porque ela vai dividir os direitos humanos nesse sentido,
né? Sem os direitos de cidadania, ou seja, de você ser um membro de algum Estado, você não está protegido, né? Essa é a crítica dela. Ou seja, você não pertencer a nenhuma comunidade política é mais grave do que a violação de direitos. Porque para ela é você não ter uma comunidade que exclui a tua humanidade. Né? O caso dos judeus, refugiados, apátridas, imigrantes ilegais. Ou seja, e o que a declaração dizia? Que ela é uma recomendação, ela não pode obrigar os estados a aceitarem. Mas então é uma declaração inócua, segundo a Hannah Arendt. Né? Ela não vai proteger ninguém na prática, ela não vai defender uma pessoa, um judeu que não é vinculado a um Estado. Você tem que ser cidadão de um Estado para ter um direito garantido. Né? Por isso que ela vai falar que os direitos humanos são os direitos dos que não têm direitos. Né? Ou seja, quem não tem direito? Quem não é cidadão. No caso, os judeus, refugiados, apátridas, imigrantes ilegais. Né? Um outro autor que é fundamental na minha pesquisa e eu acho importante pensar é o Rancière, né? O Rancière, filósofo francês, ele vai discordar em partes da Hannah Arendt, dizendo que o indivíduo não é o sujeito de direitos. O sujeito de direitos é aquele que causa o dissenso. O que significa? Para ele, o sujeito de direitos ele tem que unir dois polos. O que isso significa? Esse cara ele tem que saber que ele teve os seus direitos declarados por uma declaração. Ele reconhece que tem um documento que defende ele, mas ele sabe também que aquilo não melhora a vida prática dele e ele luta para que esse direito seja efetivado. Ou seja, ele sabe que existem os direitos humanos, mas ele também sabe que os direitos humanos não protegem ele na prática e ele luta de todas as maneiras para que ele tenha os seus direitos protegidos e efetivados de alguma maneira. Esse é o dissenso, né? Ou seja, ele tem a noção que ele não é protegido, né? Ele sabe que ele não é protegido, ele sabe que tem um documento que diz que protege, mas na prática não protege, e ele luta, ele faz alguma coisa para ter uma vida digna e ter alguma liberdade, né? E ele vai criticar, então, a Hannah Arendt, porque para ela os direitos humanos são direitos daqueles que já têm direitos, ou seja, o cidadão, né? Ou seja, quando ela fala que o cidadão é que tem direito, ela tá separando a vida pública da vida privada. Ou seja, o cidadão é quem? A pessoa na vida pública que é protegido, né? E na vida privada, ou seja, na vida privada você não tem direito nenhum, né? Você tem direito na sociedade, na cidade, no Estado, né? Então, o Rancière vai dizer que o importante é as pessoas levarem, o sujeito de direitos levar em consideração a vida privada, ou seja, na vida privada a gente também tem que ter direitos. E a gente tem que levar em consideração não só a vida pública, mas a vida privada também. No espaço privado, ou seja, o dissenso é o seguinte, é você pensar o espaço público e o espaço privado, né? É você saber que no espaço público você não tem direitos, mas na vida privada você vai lutar e elaborar mentalmente e agir para consolidar os teus direitos, né? Então você tem que levar em consideração a vida privada também, né? É um processo de subjetivação política que ele fala, né? Então a vida privada também é ambiente para demonstrar os direitos perdidos, né? Transformar o esvaziamento dos direitos humanos. Ou seja, para ele, os direitos humanos da maneira que é entendido hoje é como se fosse uma roupa velha. Por quê? A roupa velha você doa para alguém, como uma declaração de direitos. Você faz uma declaração de direitos falando que vai proteger tal pessoa, mas não protege, né? Então, você doa aquela roupa velha porque ela não faz sentido,
ela não muda nada para você, né? Então os direitos humanos são esvaziados, então precisamos preenchê-los, pensando a partir da vida privada também, né? E, e é interessante pensar que o, o Rancière vai dizer que se os direitos humanos hoje são como uma roupa velha, né, que não protege ninguém, eu levo a roupa velha para a pessoa. Ela vai usar, mas aquela roupa vai desaparecer com o tempo, ela vai sumir, né, com o tempo. Então o direito retorna ao remetente, ou seja, os Estados Unidos, por exemplo, ele aplica muito uma coisa chamada de interferência humanitária. O que, que isso significa? Ele invade países, por exemplo, dizendo levar direitos humanos. Então ele invade o Iraque, o Afeganistão, a Síria, dizendo que vai levar os direitos humanos. Ou seja, antes ele ajudava esses países com roupas velhas, né? Com comida, com qualquer coisa. Quando acaba isso, o direito humano, essa prerrogativa de ajudar, volta para ele. E agora ele fala que vai levar direitos humanos de outra forma, né? E essa forma é levar a violência, é levar a democracia em canhões, né? Invadir para levar o seu modo de vida, né? E ele fala que está levando os direitos humanos, né? Para esses países. E então pro Rancière, os direitos humanos é o que está na fronteira entre o público e o privado. Não é só o que está na vida pública, como para Hannah Arendt. É o que está na vida privada também. Né? E ele vai usar o exemplo, ele vai usar o exemplo é, da, da declaração feminina da Revolução Francesa, da declaração que a gente viu no encontro anterior, que é a Declaração dos Direitos da Mulher. Por quê? As mulheres, elas não eram consideradas cidadãs, ou seja, elas sabiam que não eram consideradas cidadãs e elas vão lutar para mostrar que eram. Por quê? Elas não podem votar, elas não podem participar, mas elas podem morrer no cadafalso. Elas podem morrer guilhotinadas em praça pública. Né? Ou seja, se elas podem morrer, quer dizer que elas são sujeitos de direito também. Né? Então, ela não tem direitos, ela sabe que não tem, mas ela está lutando para ter reconhecido seus direitos. Né? Ou seja, se ela pode morrer guilhotinada, quer dizer que ela é uma sujeita de direitos também. Né? Então, os direitos para toda a humanidade, esses direitos universais, amplos, exime a declaração de garantir os direitos para cada pessoa em particular. Se são para todos, não são para ninguém. Então é uma abstração universalizante, coletiva, que de fato não muda a vida de ninguém. Né? Por isso que são roupas velhas, como na ideia de Rancière. Após essa reflexão teórica, né, de como eu procuro pensar os direitos humanos, utilizando sobretudo a Agamben, a Hannah Arendt e o Rancière, mas existem muitos intelectuais que pensam os direitos humanos nessa perspectiva teórica, de diversas matrizes e vertentes teóricas. A gente vai pensar um pouquinho os direitos humanos no Brasil, né? Como que os direitos humanos no Brasil são pensados? Normalmente, a gente conhece muito aquela ideia de que é muito comum, é um senso comum no Brasil e nos últimos anos se tornou ainda mais recorrente de que os direitos humanos são direitos de bandidos, né? Ou direitos humanos para humanos direitos, né? Então é muito comum ter um repúdio e um ódio aos direitos humanos. Ao assumir, ao assumir o governo, o presidente Jair Bolsonaro declarou em várias entrevistas que ele defenderia os verdadeiros direitos humanos. Né? Que verdadeiros direitos humanos? Né? Ele acabou com o Ministério dos Direitos Humanos. Né? Ele colocou esse termo direitos humanos dentro da pasta da Damares Alves. Né? Então, teve um esvaziamento
das políticas de direitos humanos. Mas a gente sabe que grandes grupos sociais, boa parte da parcela, inclusive aquelas que mais carecem de direitos humanos, são contra os direitos humanos. Né? Então a gente vai ver um pouquinho por quê. Eu vou trabalhar aqui com três interpretações, né, do sociólogo Flávio Antônio Peirucci, a Maria Benevides, socióloga, e a antropóloga Teresa Pires do Rio, tá? Que elas ajudam a gente a compreender o porquê que os direitos humanos são tão mal vistos no Brasil, desde quando isso acontece, por quê, quais são as possíveis causas desse ódio aos direitos humanos. Ah, a antropóloga Teresa Pires do Rio vai dizer que existe uma censura social aos direitos humanos, né? E isso não é de hoje, desde a década de 80, principalmente, né? É um fenômeno imprevisível que foi se desenvolvendo e os mais diferentes grupos começaram a gozar de repúdio e ojeriza aos direitos humanos, né? É interessante pensar que os direitos humanos, como eu falei, na historiografia aparecem muito durante a ditadura militar, e a defesa dos direitos humanos na ditadura ela era alavancada por muitos grupos, inclusive classe média, classe alta, defendia direitos humanos para os presos políticos, para os exilados. Então, os direitos humanos era uma bandeira de vários grupos, independente da coloração partidária, de esquerda e direita. Né? Então, muitos grupos de direita, de classe média, que tinham seus filhos na luta armada ou eram censurados, defendiam os direitos humanos. Né? Mas com a nova democracia, com a redemocratização e com digamos, com uma defesa de direitos humanos para presos comuns, os direitos humanos perdem, digamos, a empolgação e são revertidos a um fardo da democracia, digamos assim. Ou seja, se durante a ditadura muitos grupos defendiam os direitos humanos, na nova democracia, na redemocratização, os direitos humanos já são deixados de lado e são vistos com repúdio. Né? Então, os exilados políticos eles eram considerados heróis nacionais, eles encampavam uma luta e garantia de direitos civis e políticos para todos os brasileiros, ou seja, era uma luta coletiva, né? Então, os direitos humanos, nessa perspectiva da ditadura, ele era muito bem visto pela classe média, pelas classes altas, né? Mas com a redemocratização e não tem mais essa luta pelos direitos civis e políticos, não tem mais exilados, os direitos humanos continuam, né? Só que agora a defesa dos direitos humanos passam para grupos marginalizados. Estamos falando de grupos marginalizados, desfavorecidos, né? Ou seja, novos presos que começam a ter direitos humanos defendidos, como bandidos comuns, criminosos comuns, né? Só que quando os direitos humanos começam a ser requisitados para esses bandidos comuns, normalmente associados às classes sociais mais marginalizadas, aos pobres, aos negros, ele desenvolve uma identidade negativa, né? Os grupos hierárquicos e os grupos mais favorecidos começam a descartar e negar os direitos humanos, né? Negar essa política de direitos humanos, né? A questão é que tem uma diferença, né? Se os exilados eram heróis e encampavam uma luta nacional, representando todos os brasileiros, esses novos presos são bandidos comuns, com variados crimes, e eles têm uma identidade negativa, né, pelos crimes cometidos, que vão de assaltos a qualquer tipo de crime, inclusive
crimes violentos, latrocínios, crimes que são mal vistos pela sociedade, né? E outra, não são os próprios bandidos comuns que requerem os direitos humanos, né? São procuradores, né? Quem reivindica a defesa desses direitos, desses bandidos, são instituições, como a igreja católica nesse momento, grupos sociais começam a participar, ONGs começam a defender direitos humanos para esses grupos, pelas condições em que estavam presos, pela violência policial. é, a OAB defende os direitos humanos desses bandidos. Ah, a Maria Vitória Benevides vai falar que existe uma ambiguidade, uma deturpação voluntária dos direitos humanos no Brasil, né? Por quê? Os direitos humanos eles são falseados no Brasil, né? Eles não foram plenamente incorporados na sociedade brasileira como nas nações desenvolvidas, né? Então, ele era desenvolvido durante a ditadura, mas na nova democracia ele não é incorporado na sociedade e os grupos, vários grupos, não manifestam prazer e não manifestam intenção em defendê-los, porque eles defendem grupos marginalizados, né? Então, essa deturpação voluntária é você ligar crimes à condição social de determinadas pessoas. Por exemplo, ela vai falar que os direitos humanos no Brasil atendem uma estratégia dominante, né? Os direitos humanos são entendidos a partir de níveis socioeconômicos, ou seja, é uma divisão de classe, rico e pobre. Ou seja, eu uso essa ideia de direitos humanos para diferenciar, classificar e separar as pessoas, em vez de aproximá-las enquanto humanas, semelhantes, que é a ideia de direitos humanos, mostrar que todo mundo, pelo simples fato de ser um ser humano, tem direitos. Os direitos humanos são classificatórios, eles separam as pessoas. O pobre, negro e que possivelmente é marginalizado, ele vai defender. Eu não vou defender o direito humano para essa pessoa, né? Porque ela não está não tá na mesma classe social que eu, né? Outro fato é que a mídia, segundo a Maria Benevides, ela descaracterizou os direitos humanos no Brasil, né? Desde a década de 80, a manipulação midiática com os programas televisivos, ao estilo Brasil Urgente, da Atena e outros apresentadores, mostram, descaracterizam, né, os direitos humanos, mostrando que ele defende somente bandidos, né? E ele defende bandidos e ele defende criminosos, que os direitos humanos é um fardo da República, né? Uma visão, é um senso comum que se constrói, né, para dizer que o pobre negro é bandido e eu não vou defender os direitos humanos para essas pessoas, né? E é um termo que causa de fato arrepios, né? O Antônio Flávio Peirucci vai dizer que esses direitos humanos surgem, né, no final da ditadura, no processo da redemocratização, e ele é um fenômeno desse novo momento, né, da defesa dos exilados, né, a defesa dos direitos humanos por toda a tortura e violência da ditadura, mas ele vai estimular negativamente os grupos favorecidos e as classes médias paulistanas, por exemplo, na pesquisa dele, né? Ele fala que há um sentimento de ameaça pela presença dos outros no espaço público, ou seja, com a redemocratização, muitos grupos emergem para a sociedade, né? Pobres, imigrantes, homossexuais, crianças de rua, mendigos. E esses caras estão invadindo o espaço público, que era considerado o espaço por excelência das classes médias, né? Então, tem um sentimento de ameaça.
E você falar que essas pessoas têm direitos humanos é quase um xingamento, né? Então, o Peregucci vai dizer que há um medo, né? E esse medo gera ódio e é uma estratégia de autodefesa, né? Ele fala que é tipo uma legítima defesa, né? E para eu me impor perante esses grupos, eu tenho que defender os meus valores morais, né? As minhas convenções, os meus bens e as minhas propriedades. Eu não posso deixar essas pessoas, se elas já adentraram ao espaço público nessa nova democracia, nessa redemocratização, eu tenho que me proteger, me resguardar, né? E os direitos humanos vão ser entendidos então quanto uma mordomia para preso, né? Então, para esses grupos, os bandidos são exaltados, endeusados, né? Se durante a ditadura eles lutavam pelos direitos humanos por causa dos seus filhos e membros das suas classes sendo torturados ou perseguidos pela ditadura, agora eu abandono essa ideia porque eu estou defendendo bandido, um bandido comum que não está lutando pelo país como um exilado, né? E, e segundo esses grupos, a Igreja Católica, o PMDB de São Paulo na década de 80, a OAB, endeusariam e exaltariam os bandidos porque estavam requisitando melhores condições nas cadeias, o fim da violência, o fim dos massacres e chacinas dentro das cadeias brasileiras, né? Então, os direitos humanos no Brasil, segundo algumas percepções, algumas interpretações, eles são, digamos, deturpados, né? Eles são ressignificados por esses grupos, né? Então não é em vão que hoje muitos grupos consideram os direitos humanos como direito de bandidos, né? Olha só, viemos discutindo que os direitos humanos são ideias abstratas, é, universalizantes, que de fato não protegem ninguém. Os direitos humanos protegem os bandidos? Não, não protegem, né? E muitas vezes a gente tem muitas vezes os jornais ou alguns noticiários dão a entender que os direitos humanos são exclusivos para esses marginalizados ou grupos desfavorecidos socialmente, né? Como se existissem fiscais de direitos humanos nas ruas para defender bandido, né? Então, os direitos humanos, por toda essa universalidade que eles apresentam na sua fundação, né, essa ideia que abarcaria todas as pessoas, ela é muito ressignificada, ela é apropriada pelos grupos conforme os seus interesses, né? Se na década de 40 o Estado brasileiro assina a Declaração Universal, né, é signatário da ONU, muitos jornais, grandes jornais brasileiros, jornais é, da grande mídia, ou juristas é, e diplomatas, e todo o governo liberal, os governos liberais da década de 40 e 50, defendem os direitos humanos, né? Mas na década de 80, na ditadura, quem vai defender os direitos humanos são as classes médias, continuam sendo classes médias, classes altas, a igreja, a OAB, algumas instituições, alguns grupos sociais. Mas hoje os direitos humanos são associados a uma bandeira de esquerda, né? Então tem uma disputa narrativa, discursiva, né, sobre os direitos humanos, né? E por essa, digamos, esse problema fundador dos direitos humanos, por eles serem abstratos e impalpáveis, né? Eles assumem no Brasil diversos espectros, né? E hoje, digamos, a principal vertente, a mais conhecida, a mais defendida é, e
mais legitimada na sociedade é que direitos humanos é direito de bandidos, né? O próprio chefe do executivo defende essa percepção, né? E essa percepção ela tem uma história, como a gente viu, que os direitos humanos, a partir do momento que começaram a defender grupos marginalizados na redemocratização, ele perdeu o interesse para os grupos ricos, né? Os grupos de classe média, né? Então, é muito fácil eu não defender os direitos humanos porque eu tipifico os direitos humanos como um direito de bandido, né? Um direito de quem está cometendo um crime e não tem direitos nenhum, né? Se na ditadura o exilado era um legítimo sujeito de direitos, esse bandido comum não é, né? Então, essa ideia de direitos humanos, ela trafega por vários grupos e ela estimula diferentes interpretações, né? E a gente fala, esse mini curso pretendeu mostrar um pouco mais sobre essa origem, né, dos direitos humanos, como ela surge, como ela se desenvolve, como ela chega no século XX, como ela chega no Brasil, né, e como ela é interpretada, né? Atualmente, a gente vê os direitos humanos muito mal vistos socialmente, né? E essa, 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 esse descrédito para com os direitos humanos tem uma origem, né? Os direitos humanos não são mal vistos ao acaso, né? É porque a própria ideia de direito humano produz é, essas sequelas, né? Essa ideia abstrata, impalpável, que não guarda, digamos, nenhuma um envolvimento cultural ou mais forte com o ser humano, como o direito natural em Roma ou na Grécia, ou como as origens cristãs defendem um direito natural, essa fragilidade dos direitos se apresenta hoje em dia, né? Então, por isso os direitos humanos são frágeis, né? E muitas vezes a gente não entende o porquê dos direitos humanos apresentarem esse repúdio, esse ódio, né? Não é em vão que, ao mesmo tempo que os direitos humanos apresentam, então, essa exasperação, essa raiva de grupos sociais brasileiros, os Estados Unidos dizem defender os direitos humanos e tentam reproduzir o seu modelo de direito humano, tentam reproduzir, expandir, exportar a sua ideia de democracia e liberdade para países através da violência, da força física, da guerra, né? Então, esses direitos humanos, por essa fragilidade teórica de origem, ele se apresenta de diversas maneiras, né? Enquanto hoje uma esquerda e grupos progressistas defendem direitos humanos nesse sentido universalizante mesmo, que a ONU defendeu em 1948, outros grupos se apropriam e ressignificam os direitos humanos ao seu bel prazer, né? Então, os direitos humanos têm essas características, né? Eu pretendi expor um pouco mais sobre as minhas análises sobre direitos humanos. Espero ter contribuído com com o conhecimento, a expansão do conhecimento sobre direitos humanos na história, né? A gente vê que os direitos humanos é um signo, né, da modernidade e da contemporaneidade. E agradeço a atenção de todos vocês. Aqui seria a bibliografia principal, né, do mini curso, tá? O Agamben, Hannah Arendt, Maria Vitória Benevides, Teresa Pires do Rio Caldeira, o Costas dos Inás, Antônio Flávio Peirucci, Rancière e o Ralph Wilde, que tem uma coletânea de estudos publicados pela editora da USP,
tá? Que também é uma referência bastante pertinente. Ah, eu agradeço a atenção de todos. Vou disponibilizar conforme os, conforme os organizadores do evento uma atividade, né, para que vocês possam produzir e garantirem as suas horas de participação no mini curso. Ah, vocês podem me procurar nas redes sociais, quem tiver mais interesse para a gente continuar essas discussões. A gente sabe que o mini curso ele é ele tem um tamanho reduzido, né? A gente deixa de comentar vários assuntos e a gente poderia trabalhar outras perspectivas teóricas, né? Mas a gente tem que focar aqui nessa curta duração que temos disponível. Podem me procurar nas redes sociais, entrar em contato, que será um prazer continuar discutindo sobre direitos humanos com vocês na história, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.